No dia 12 de março de 2026, eu tive a honra de realizar uma palestra para mulheres na programação do Mês das Mulheres no Céu Barro Branco. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões, estratégias sobre como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira, mesmo diante dos desafios que você, mulher, ainda enfrenta no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo. Eu ajudo você, mulher, a evoluir na sua carreira sem abrir mão da sua vida pessoal. Nesse espaço, eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres invisíveis nos ambientes profissionais. O CEL realizou eventos para o Mês da Mulher e eu fui um dos palestrantes convidados. Nesse episódio, eu trago a palestra já com alguns cortes, mas curta e compartilhe porque é um tema real, sentido e concordado por várias das mulheres ali presentes. Comente e diga o que achou da palestra. Eu produzi um e-book para esta palestra com dicas, ferramentas e exercícios. É um PDF mão na massa. No final do vídeo, você encontra um QR Code para baixar este e-book. Boa tarde. Eu vou falar de um assunto hoje que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Aliás, eu tenho certeza que vocês conhecem bem demais. Só que acredito que muitas vezes, apesar de ter visto esse problema tantas e tantas e tantas vezes, vocês nunca ou se deram conta, ou conseguiram nomear esse problema. E muitas vezes vocês falam, não, é cansaço, não, é um probleminha. Mas esse é um problema que ele é estrutural no Brasil, que é uma sobrecarga que, na essência, só recai sobre vocês, mulheres. Não recai sobre os homens, sobre as crianças, na essência, sobre mulheres. Bom, só que eu vou falar contar um pouco da minha história para vocês entenderem que eu não sou um teórico falando sobre sobrecarga feminina, eu não sou um teórico que fala, sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, eu vou começar a falar de mulheres. Não. Eu vivi o reflexo da sobrecarga invisível na pele. Quando eu fui crescendo, eu fui vendo a minha mãe, que a gente foi se distanciando, e esse distanciamento foi baseado em julgamento, porque eu não aprendi porque eu vi em livros, eu aprendi vendo a minha mãe, aprendi julgando a minha mãe. Porque foi assim, há mais ou menos, por mais que eu pareça ser brotinho, eu já tenho quase 60. Então, há mais ou menos 60 anos, eu nasci. E pense, uma mulher negra, empregada doméstica, mãe solteira. Há 60 anos era uma coisa extremamente complexa. Só que ela trabalhava em casa de família, era empregada doméstica. E ela morava no trabalho, então ela não tinha como ficar comigo e trabalhar ao mesmo tempo. Então a solução que ela encontrou foi casa de família. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas casa de família é quando você não consegue cuidar e você deixa o seu filho, não tinha creche pública como nós temos hoje, não existia o acesso que nós temos hoje. Então ela me colocou em casa de família para, assim, não ia me dar em adoção, não ia se livrar de mim, então a solução era pagar para pessoas cuidarem de mim. Então, eu via minha mãe a cada 15 dias, tinha pouco contato, e o que ficava era, por que será? Todas as vezes eu estou sempre no lugar de mim, por que minha mãe não fica comigo? Por que minha mãe não gosta de mim? Por que minha mãe não cuida de mim? E aí, o que aconteceu foi, eu via a minha mãe sempre cansada. Porque depois, mais ou menos com 6 anos, eu fui morar com ela, finalmente. Então, poxa, estou indo morar com a minha mãe, nossa, que legal, né? Só que as coisas mudaram um pouco, porque eu passava a maior parte do tempo sozinho em casa,
até que eu tivesse idade escolar para ir sozinho para a escola, porque diferentemente da minha filha, ninguém me levava para a escola, eu tinha que ir sozinho. E aí minha mãe trabalhava muito, trabalhava, e eu quase não tinha contato com ela. E assim, a minha mãe, para a gente ficar juntos, ela foi ser cozinheira em restaurante, então ela trabalhava de segunda a sábado. Então ela fazia uma feijoada que literalmente parava a rua do restaurante. Então ela era uma cozinheira de mão cheia. E claro que isso também acabava mantendo a gente de sangue. O que acontecia é que ela, na maior parte do tempo, estava cansada. Na maior parte do tempo não tinha tempo, eu ficava muito tempo sozinho. E é assim, se alguém acredita em condição divina, eu posso falar que eu sou a prova, porque eu tive muitas oportunidades, estando sozinho em casa, de seguir pelo caminho errado da vida. Não foram poucas. Né? Hoje eu tenho uma família maravilhosa, nunca passei por nada errado, mas a minha mãe sempre foi, na minha cabeça, a minha mãe podia ter se organizado melhor, a minha mãe podia ter me dado mais atenção, a minha mãe podia ter ficado mais comigo. E claro, como filho de mãe solteira e relativamente pobre, a gente passava privações. Nunca passei fome, porque ela sempre trabalhou muito, ela sempre me deu tudo que ela pôde dentro das possibilidades dela, mas eu não via. E eu acredito sinceramente que muitas mulheres hoje passam exatamente por isso. Eu tenho conversado com várias mulheres e eu vejo isso, a sobrecarga invisível, de muitas formas. E eu não vou dizer, nem vou colocar a questão da violência contra vocês. Tá? Eu vou falar aquela coisa que aquela mulher que tem um lar relativamente estável, mas gostaria de ter mais tempo para os filhos. E aí, muitas vezes a gente ouve assim, você não entende, a mãe falando, você só vai entender quando você tiver os seus filhos. Porque quando a gente cresce, que a gente consegue olhar para vocês de uma outra forma e ver o quanto vocês fazem além daquilo que todo mundo vê. Por quê? Tem que marcar consulta? Vocês que marcam. Vocês têm que se preocupar com o lanche, com o almoço, com o jantar. Vocês se preocupam com pagar conta. Vocês se preocupam com se alguém tomou remédio, se não tomou remédio, se foi no médico, se não foi no médico. Se chegou em casa tarde, se chegou em casa cedo, se foi trabalhar. Todas essas preocupações o tempo todo. E aí, acontece um fenômeno que é assim, não sei se vocês... tenho certeza que sim, mas... sabe aqueles guardanapos, aqueles porta-guardanapos de restaurante? Que a pessoa chega e empurra os guardanapos para dentro? Acontece exatamente a mesma coisa com vocês. Vocês colocam todo mundo na frente de vocês. E aí vem filho, vem marido, vem pai, vem mãe, vem sogra, vem tio, vem sobrinho, vem aquele amigo, vem aquela amiga. E aí finalmente chegou a vez de vocês. É como aquele porta-guardanapo. O cara do restaurante vai falar, puxa, tá acabando o guardanapo. Ele vem com um bolo de guardanapo assim, empurra, aquilo tem uma mola, vai para trás. E exatamente assim que a maioria das mulheres faz com a própria vida. E aí, então, durante anos eu acabei julgando, eu repetia, assim, como a minha mãe não me dava atenção, eu achava que assim, ela não gostava. E aqui eu queria mostrar para vocês o ciclo da exaustão, que eu tenho certeza que como mulheres, mães, algumas avós, vocês também conhecem bem isso. É assim, vocês acumulam coisas. É responsabilidade, é filho, é neto, é marido, é coisa de casa, vocês trabalham fora, responsabilidades fora responsabilidades do trabalho. Algumas mulheres com as quais eu conversei, inclusive eu conversei com mulheres da área de saúde, de enfermeiras, e elas têm essa rotina pesada de pega paciente que é muito mais pesado que elas, e no final das contas, no final do dia a coluna dói, o ombro dói, e ainda toma cantada de marmanjo xarope. E aí vocês acumulam tudo isso na cabeça. O que acontece? Vocês são humanas. É claro, vem a raiva, vem aquela irritação. E aí vocês ainda ouvem algo do tipo, diga não, deve estar naqueles dias. Né? Mas só que isso é constante. Isso é o tempo todo. Porque vocês têm sobrecarga o tempo todo. Vocês estão estão tomando peso o tempo todo.
E aí vocês se sentem irritados, vocês falam, poxa, mas ninguém me ajuda, ninguém colabora comigo, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, e aí em alguma situação que acontece, explode. Aí fala mais alto, aí briga, aí chora, aí, enfim, se lamenta, e aí o que acontece? Vem a culpa. Ah, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa funcionária, não sou uma boa colaboradora, eu não sou uma boa empresária, eu não sou uma boa avó, eu não sirvo para nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um peso. E aí na hora que vocês precisam receber ajuda, não, deixa que eu faço, mais sobrecarga. Não, eu faço isso, eu dou conta, não, deixa que eu ajeito, mais sobrecarga. E aí vocês se sentem culpadas. O que vocês vão fazer? Vão dar recompensa. Para o marido, vão fazer aquele jantarzinho mais gostoso. Para os filhos, vai fazer uma sobremesa, vai tentar levar no parque. Para os netos, vai gastar dinheiro, vai fazer agrado. Enfim, tanto é que todo mundo fala que o melhor lugar do planeta ainda é a casa da vovó. Porque a vovó não é uma entidade, é uma mulher também sobrecarregada, mas ela está lá. E aí é isso que acontece o tempo todo. Você sobrecarrega, cada vez que vem alguma coisa, você pega para você, é gente que traz prioridades que você não sabe de onde, mas você não quer falar não, você fala sim. Então, cada vez que você fala sim, cada vez que você diz sim para alguma coisa, você invariavelmente acaba dizendo não para você. Porque cada vez que você pega uma coisa a mais para fazer, cada vez que você pega uma tarefa, poxa mãe, faz isso aqui para mim, tá bom, eu faço. Meu amor, você faz isso aqui para mim, tá bom, eu faço. Ou, dona fulana, chega para frente e fala, faz isso aqui para mim, vai lá para uma conta, vai fazer isso, não, tudo bem, deixa que eu faço. Mais sobrecarga, mais raiva, mais culpa, mais compensação, mais sobrecarga, mais raiva, mais culpa, mais compensação. E esse é o ciclo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui uma forma da gente começar a mapear isso, da gente começar a tomar conta, de vocês tomarem consciência de como é que está a vida de vocês de fato. Porque assim, nada muda se a gente não tomar consciência de como é que eu estou, o que eu estou fazendo. Porque a gente olha e fala, eu estou sem tempo para me cuidar, eu estou sem tempo para ir ao médico. De 2019 para cá, houve um aumento significativo de aproximadamente 20% em casos de câncer de mama. Isso por quê? Vocês estão sem tempo para se cuidar. Vocês cuidam de todo mundo, do papagaio ao periquito, do mais novo ao mais velho. E vocês estão sempre no final da fila. E a pessoa mais importante na vida de vocês ainda deveria ser vocês. E aqui, essa é uma forma de... para vocês fazerem isso, o meu conselho sincero é: peguem 4 folhas, separem 4 folhas, e nelas vocês coloquem tudo que é incêndio. Ou seja, tudo que está aqui nesse Q1, que é o quadrado de urgente e importante, ou seja, é incêndio. É uma conta que está vencendo, não tem jeito. É uma multa que veio não sei de onde. É um filho ou alguém doente que tem que resolver, não tem uma situação, não tem como resolver. Tem que fazer, ou faz, senão vai ter algum tipo de penalidade ou consequência. Esse Q2 é onde vocês deveriam passar a maior parte do tempo, ou seja, aquilo que é importante, mas não é urgente. Que é cuidar da saúde de vocês, ou seja, coisas que vocês podem agendar, que vocês podem controlar e vocês podem fazer no futuro. Porque tudo que vocês colocam aqui, e não estou falando de agenda de celular, não, estou falando, usa agenda de papel, usa um caderno, usa aquele calendário que está ali na geladeira, usa coisas simples. Coloca as coisas, tem uma programação do dia de vocês, porque se vocês não são a agenda de vocês vão ser a agenda dos outros. E aí, o que está aqui e você consegue resolver, o que está no Q2, vocês conseguem resolver na hora, o que acontece, ou consegue resolver no tempo adequado, ele não vai virar um incêndio, não vai ser mais uma coisa naquela nuvem de coisas que pesam sobre a cabeça de vocês. Tem esse aqui que é urgente, mas não é importante. Faz uma coisa para mim, ali, rapidinho. Não, sabe o que é? Que eu estou precisando. Não, me ajuda aí, vai.
é urgente para alguém. A pergunta é, realmente aquilo de fato é importante para você? Ou é só alguém que resolveu que você faz uma coisa muito boa? Eu vou, por exemplo, pegar a minha esposa como exemplo. Ela é uma boleira de mão cheia. Então, o que acontece? A minha sogra fala para ela assim, Simone, faz bolo para mim. Porque já é o ramo dela. Então, é mais fácil a Simone, na cabeça dela, é mais fácil a Simone fazer um bolo para ela do que ela mesma fazer o bolo. Só que a minha sogra, ela tem muita habilidade, a Simone aprendeu a cozinhar com ela. Então ela sabe fazer. Mas é mais fácil pedir para a Simone. E eu estou dando um exemplo da minha sogra, não é porque eu não gosto dela, pelo contrário, eu chamo minha sogra de mãe. E aí, isso vocês vão perceber, se vocês começarem a anotar, quanta coisa que vocês não fazem que é urgente para os outros, mas vocês não precisariam fazer, e isso só está ali acumulando mais na nuvem de vocês. E aqui tem o Q4, que é a nossa, literalmente, lata de lixo. Tudo aquilo que a gente acha que é importante, que a gente imaginou, que alguém falou, e você percebe que aquilo não é importante, não é urgente. Então, quando não é importante, não é urgente, será que eu não posso simplesmente não fazer isso? Então, se você pegar essas 4 folhas, na primeira você coloca tudo que é urgente de verdade, mas de verdade mesmo, que se você não fizer, o bicho vai pegar. Na outra, você coloca uma folha, peraí, mas eu vou colocar coisas que são importantes para mim, para a minha família, e que eu posso me programar para fazer. Na terceira folha, você coloca aquela coisa, aqueles favorzinhos que as pessoas te pedem, coisas que alguém, uma reuniãozinha, um chefe te pediu alguma coisa, e você fala, poxa, mas eu poderia não fazer. Aqui, eu tenho uma breve explicação sobre cada uma dessas coisas. Então, no primeiro quadrante, que é o criança doente, prazo inadiável, ou seja, aquela coisa que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Uma emergência real, sabe? É aquela coisa que você fala, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ou precisa ser feito, nem que eu tenho que pegar alguém pela orelha para fazer. E aqui, o autocuidado, o crescimento, os seus próprios projetos, e você quer estudar. Porque, veja, estudar? Por quê? Tô velho. Não, está vivo. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem possibilidade de aprender. E eu falei para vocês, eu tenho quase 60, estou com 59. Então, eu continuo aprendendo. Porque a única maneira da gente continuar vivo é continuar aprendendo. E pressão dos outros, pedidos externos, reuniões desnecessárias, aquele convite fora de hora. Sabe, alguém fala assim, vamos ali comigo, porque eu não quero ir sozinha, vamos ali comigo, porque eu quero a sua companhia. Você fala, peraí, mas eu tenho coisas para fazer. E aí você faz o quê? Você não fala não. E aí você chega em casa depois, mais coisa para fazer, e aí acúmulo, raiva, culpa e compensação. E, por último, as preocupações sem solução. Porque assim, se é alguma coisa que não tem como você solucionar, não adianta você esquentar a cabeça por isso. É alguma coisa que é inevitável. Como, por exemplo, pagar imposto. Pagar imposto é inevitável. Gostando ou não de quem está no governo, seja na presidência, no estado ou no município, se já está lá, a não ser que cometa alguma bobagem que ele vai parar na cadeia, não adianta você se estressar com isso. Então, isso é uma coisa sem solução. Então, tira essas coisas da cabeça, que você já tem coisa demais. E aqui, as 3 perguntas que vocês, de fato, deveriam se fazer cada vez que vocês recebem uma solicitação. Eu vou falar uma coisa que é um pouco teórica, mas é assim. Na essência, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. A parte que é mais primitiva, que é aquilo que, por exemplo, se eu der um tapão nessa mesa, todo mundo vai pular. Mas está todo mundo sentado num lugar seguro, não tem. Mas o nosso instinto faz isso, e ele é comandado pela nossa parte primitiva. E nós temos uma parte que é mais emocional, até chegar na parte racional. Então, quando você fala, alguém chega para você, faz
isso pra mim, por favor. Puxa, eu tô precisando tanto. Nossa, eu tô com aquela urgência. O que você faz? A sua parte primitiva vai falar tudo que você precisa, né? A sua parte emocional vai falar assim, ai, coitado, ai, coitada. E faz, e não diz sim. Ou melhor, e não diz não. Então a primeira coisa é, quem definiu que isso era urgente? Você tem uma coisa para fazer. Nossa, precisa fazer isso agora. Mas quem foi que definiu que isso era urgente? Isso é um prazo que está sendo esgotado? É uma dívida que você tem que pagar? É um assunto médico que é urgente? É uma consulta médica? É um exame? Uma coisa que você não pode perder? Mas quem foi que disse que aquilo era urgente? Foi você ou foi o outro? Então, a primeira coisa, antes de responder sim, siga o conselho da vovó, conte até 10. E vai dar tempo de vocês pensarem. Vai dar tempo de, peraí, mas eu não tenho uma consulta? Se eu for com fulano ali, eu não vou conseguir na consulta. Eu não tenho que vir aqui para o céu fazer os meus exercícios. Se eu for com fulano ali, eu não vou conseguir fazer. Se eu pegar essa atribuição, eu não vou conseguir cuidar de mim. Porque eu acredito que vocês já devam ter visto essa cena em muitos filmes, que é assim, as pessoas entram no avião e aí chega a aeromoça e fala, se houver descompressão, máscara de ar cairão, primeiro coloca em cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa que faz isso ela é egoísta, né? Não. Não, por quê? Se eu não colocar a máscara de ar e houver uma descompressão, eu consigo ajudar uma, duas, talvez 3 pessoas. E cai desmaiado. Se eu colocar a máscara em mim, eu vou ajudar quantas pessoas eu quiser. E o mesmo é com vocês. Quando vocês se cuidam, quando vocês estão bem, quando vocês se lembram de fazer exercício, se lembram da prioridade que vocês são, para que vocês, ou pelo menos deveriam ser para vocês, vocês conseguem ajudar vocês e conseguem ajudar os outros. A outra coisa é, tá bom, está me pedindo isso para fazer agora. O que aconteceria se eu falasse que isso dá para fazer amanhã? Porque assim, vou fazer uma pergunta simples para vocês. Quem aqui já recebeu uma tarefa urgente? Olha, por favor, pelo amor de Deus, faz isso agora, porque é urgente. Aí você vai, para o que está fazendo, e aí você cobra a pessoa e fala, e aí fulano, ou fulana, deu um seguimento? Não, eu vou precisar fazer isso só semana que vem. Alguém já aconteceu, por favor? Aconteceu com você? Mais uma vez. A senhora? Nunca? Que sorte. Alguém te pediu alguma coisa assim que era para urgente, eu precisava fazer agora, e depois você vai perguntar, falar, e aí, eu fiz para você, o que você fez com aquilo? Não, você não vai precisar disso depois. Nunca aconteceu? Nossa, que maravilha. Oi? Várias vezes. Pois é. Por quê? É urgente para aquela pessoa. Só que ela faz o quê? Como ela sabe que você vai entregar, ela está ansiosa por resolver um problema que não precisa ser resolvido agora, e ela dá a sua prioridade. Não que estabeleceu a prioridade. Quem disse que era importante? Foi você ou ela? Foi ela. Se você tivesse perguntado para ela, mas eu posso fazer isso amanhã? Olha, eu estou com isso aqui para fazer. Eu posso fazer amanhã? Aliás, é uma forma de dizer sim, dizendo não. Porque eu sei. Eu convivo com a minha... Agora que vocês sabem que eu chamo ela de mãe, eu convivo com a minha mãe, porque a minha mãe biológica ela faleceu. A minha mãe é o seguinte, ela tem um coração enorme. Não raro, eu chego lá e falo assim, mãe, faz tal coisa pra mim? Faz. Então, é assim, ela tem prazer em fazer, eu acredito que a mesma coisa acontece com vocês. Só que se você perguntasse assim, você não pode fazer. Imagina que você tem uma, sei lá, você tinha um evento muito importante para mim, você tinha que vir aqui assistir a minha palestra, por exemplo. Se eu não for lá, não vou conseguir assistir a palestra, não vai? Você fala assim, vamos fazer assim, eu posso fazer isso para você amanhã? Você não está dizendo não. Percebe? Ao invés de falar assim, não dá para fazer, porque eu sei, é complicado. Eu posso fazer isso amanhã? Porque se for uma urgência urgentíssima, caso de vida ou morte, não dá para fazer. Agora, na maioria das situações, dá. E a outra pergunta é, por que você sempre se põe em último lugar? Por que você sempre cai no quadrante 4, no último quadrante?
Por que você é sempre o último papelzinho ali do dispensador de guardanapo no restaurante? Quando está chegando a sua vez, alguém vem e empurra mais um monte de guardanapo e você mais uma vez vai para trás. Por que você está sempre se colocando em último lugar? E aqui é um ciclo infinito, né? Você tem excesso de carga, você passa direto para aquilo que importa na sua vida, aí você se coloca no último lugar, você recebe pressão de outros e você fica nesse loop infinito. Ou seja, sempre sem olhar para dentro, sempre sem olhar para vocês mesmos. Eu sei, já falei sempre o autocuidado umas centenas de vezes, mas vou fazer uma pergunta simples, uma reflexão simples. Quando foi a última vez que você de fato falou, não, eu vou me cuidar, sem de fato falar, não, mas eu não posso fazer isso porque eu estou me sentindo egoísta, eu não posso ser egoísta? Quanto dessa culpa que vocês não carregam o tempo todo? Bom, dá para sair desse padrão? Dá para mudar isso? Dá. Evidentemente que dá. Se você já se pegou no meio de uma semana muito atribulada, cheia de coisa para fazer, parece que é assim, você fez o dobro da coisa na metade do tempo e ainda tem mais 3 vezes aquilo para fazer. Você fala, eu não vou dar conta. Você fala, eu não consigo dar conta de tudo. Pois é, na verdade, não mesmo. E tudo começa quando, na maioria quando as mulheres, na sua essência, são crianças. Quem aqui de vocês, quando era criança, ganhou um carrinho? Ninguém. Caminhãozinho para brincar? Ninguém. Boneca? Fogãozinho? Geladeira? Panelinha? Pois é a nossa sociedade, desculpa a expressão, é a nossa sociedade adestrando a mulher para ser dona de casa. Ninguém aqui ganhou um compás, régua. Ninguém aqui ganhou calculadora. Mas ganhou fogão, ganhou geladeirinha, ganhou vestidinho para colocar na boneca. Ai, que lindo, você viu o que a minha filha fez? Vassourinha. Não só ganhava, mas tinha desejo. Exatamente, não só ganhava, ou seja, desde sempre vocês foram preparadas para serem donas de casa. E aí, nós chegamos na sociedade que nós estamos agora, o que acontece? Muita mulher é chefe na sua casa, muita mulher acaba ganhando mais do que o marido. Em algumas situações de violência doméstica, é justamente por esta situação. O marmanjo não se conforma que ele tenha um salário menor que ela. Só que assim, a única diferença realmente importante entre homens e mulheres é a força física. Nós homens temos mais massa muscular que vocês, mas nós não somos mais inteligentes, nós não somos mais rápidos. O que nós temos de força física, vocês compensam em intuição, vocês compensam em leveza, vocês compensam em beleza. É assim, você chega para um homem, principalmente em trânsito, você vê uma mulher parando e ela olha, analisa, se vem carro, essa mulher, sai daí, dona Maria, o cara acelera e vai, bate o carro. Por que seguradoras dão mais descontos para mulheres do que para homens? Porque nós homens somos imprudentes, nós somos guerreiros. Agora, vocês são as guardiãs. E todo mundo ensinou vocês que vocês deveriam cuidar da gente, e agora que precisa trabalhar e cuidar da gente também. Vocês acreditaram nisso, tanto que quando alguém não faz as coisas do jeito que deveria, não faz, deixa que eu mesmo faço. Só que vocês têm um monte de coisa para fazer. Então assim, não, deixa que eu faço mais rápido, deixa que eu faço melhor. E a coisa só acumulando. Só que você precisa dar permissão para você ser você mesmo, para você ser somente uma mulher. Você não é a super mãe, não é a super avó, não é a super tia, não é a super filha, não é a super esposa. Você é só uma mulher.
um ser humano que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de atenção e que precisa de prioridade. Eu queria que vocês fizessem, vou dar um minutinho para vocês pensarem numa coisa. O que foi que vocês fizeram hoje e esta semana? Eu vou contar um minutinho para vocês pensarem o que foi que vocês fizeram, assim, de cada coisa, desde a hora que vocês levantaram até agora. Eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque isso é extremamente importante para eu poder continuar. E aí, esse minuto pareceu uma eternidade? Eu perguntasse, quem nessa semana conseguiu de fato fazer alguma coisa para si? Como você, mais alguém conseguiu fazer alguma coisa só para si? Pois é. E quem nessa semana, nesses últimos dias, deixou de fazer algo para si porque tinha prioridade nos outros? Pois é. Então, o que acontece? Não está errado. Vocês deixaram de fazer para vocês porque vocês não tinham tempo ou porque vocês iriam se sentir... Eu deixei porque eu saí para me divertir. Muito bem! Então a senhora é uma exceção. Porque a senhora fez algo... Nós fizemos uma apresentação da Aí nossa você do carimbó. Olha que massa! Que bom! Fico feliz. Olha, a minha mãe, ela é assim. Ela tem se movimentado pouco. E uma pessoa que fica em casa se movimentando um pouco fica mais ranzinza do que o normal. Mas todo dia. Que bom. Que bom para vocês. Olha, eu participo no Outro Céu de um grupo. Eu tenho uma aula de dança com a minha esposa e com a minha filha. Né? E assim, e a maioria das senhoras que estão lá são... Aliás, eu sou o único homem da turma. As senhoras, eu sou assim, o brotinho da turma, tenho 60, 70, né? Eu sou o brotinho da turma. E a minha mãe, ela tem estado ranzinza. Ela passou a fazer fisioterapia esses dias e o que aconteceu? Ela ficou mais alegre. Porque o nosso corpo, ele é uma máquina que estraga por falta de movimento. Ele literalmente enferruja. Então... eu queria, o legal para você conseguir reverter essa situação é reconhecer o ciclo enquanto ele acontece. Por isso que eu pedi para vocês pensarem no que vocês fizeram. Eu sei que deve ter sido uma eternidade, um minuto de silêncio sem fazer nada. E aí, quando você olha, quando você passa a ser cientista de si mesmo de forma consciente, você vai perceber aonde estão todos os abusos. E eu digo porque assim, quando a gente percebe a forma como a gente interage com as outras pessoas, tem sempre alguém que vai abusar da nossa boa vontade. E as mulheres são as campeãs em terem esse abuso de boa vontade. Porque vocês estão sempre dispostas. Vocês são sempre as mãezonas de todo mundo. Não, deixa que fulano faz. Não, pede para minha avó, pede para minha tia, pede para minha esposa, pede para minha filha. Ou seja, todas vocês acabam tendo um monte de sobrecarga. Então, começar a perceber esses momentos vai ser a virada de chave para vocês começarem a aprender a falar não. Não, não é ser egoísta. É não para você se colocar em primeiro lugar. Falar não para você ter mais saúde. Falar não para você poder se autocuidar. Por que é urgente de verdade? Porque alguém pode te pedir alguma coisa assim, não, pelo amor de Deus, não. E não é urgente, é urgente para ele. Mas tá bom, por que você deixou chegar nessa posição? É porque eu esqueci. É porque eu ouvi esses dias uma história muito bacana. E foi assim, a menina, ela precisava carregar o cartão dela de passe para ir para a escola.
Aí ela falou, amanhã eu carrego, amanhã eu carrego, amanhã eu carrego, não carregou, chegou no último dia, não carregou. Ela falou, meu pai me leva para a escola. Aí ela falou assim, pai, me leva para a escola, tal, porque eu esqueci de carregar. Não, mas eu não sei o que. Não. Enfim, ela foi para a escola muito macha, ela teve que andar bastante e ela voltou de bico. Só que depois ela mesma reconheceu. Ela falou assim, se meu pai não tivesse feito isso, eu estaria deixando meu cartão sem crédito até hoje. Então, muitas vezes, por questão de amor excessivo, a gente evita que os filhos, o marido, a esposa, enfim, passe por determinadas situações que ensejariam no crescimento. E, olha, não tem ninguém para proteger mais a gente do que vocês. Eu posso falar isso porque eu sou cercado de mulheres maravilhosas. E não é por causa da minha filha, da minha esposa e da minha filha. Eu sou cercado mesmo por mulheres maravilhosas. Tanto é que os meus processos de coaching, na maioria dos casos, ocorrem só com mulheres. Estabelecer limites possíveis. Porque assim, as pessoas te pedem coisas e vão pedindo. Não importa se você pode ou não, se aquilo te machuca ou não, se aquilo te atrapalha ou não. Ela vai continuar pedindo até a hora que você começa a falar não. Quer saber se uma pessoa gosta de você de verdade? Fala não para ela. Porque enquanto você é útil, a pessoa, não, vem cá, você é linda, maravilhosa. Deixa de ser útil. Você não pode ser só útil, você tem que ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa importante. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você não vai sair daqui falando não para todo mundo. Mas você já tem um mecanismo para falar isso. Dá para fazer isso agora? Olha, neste momento eu não consigo. Será que a gente pode conversar sobre isso amanhã? Você não está falando não. Você só está adiando para entender qual é a necessidade. Porque se realmente for muito, 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 muito urgente, a pessoa vai dar os pulos dela. E faça isso em pequenos passos. Porque assim, no começo, quando você fala o seu primeiro não, garanto que vocês vão se sentir culpadas e até meio egoístas. Mas vocês não são egoístas, vocês precisam de tempo para vocês. Então, reserve 3 minutos. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora, mas reserva 3 minutos para vocês, para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para se conectar com Deus, para fazer algo que vocês realmente gostem, sozinhos, no tempo de vocês. E vocês podem começar a fazer isso no lugar mais apropriado possível, que é quando vocês estão no banho, por exemplo. Começa a olhar para vocês como seres humanos que são, como pessoas importantes que são. O que você está adiando há semanas? É uma viagem? É um jantar com o marido? É um jantar com os filhos? É colocar todo mundo à mesa, sem celular? O que você está adiando há semanas? É uma consulta? É vir no céu se inscrever para o workshop? É você, por exemplo, participar de uma atividade que só vai te fazer bem? O que você está adiando há semanas? E o que você pode testar ainda essa semana? Que limite que você pode impor em coisas que você está fazendo sempre e você sabe que o outro podia fazer, mas ele não faz porque é mais gostosinho deixar você fazer? O que vocês podem tirar das costas de vocês? Poucas coisas. Comecem a fazer isso aos poucos. O que vocês podem tirar das costas de vocês que vocês sabem que o outro poderia estar fazendo? Olha, quando a minha mãe foi embora, eu fiquei muito magoado com ela. Eu estava muito magoado com a minha mãe, eu tinha uma relação horrorosa com ela. Só depois de começar o desenvolvimento pessoal e me tornar coach, que eu consegui entender a minha mãe. Só que já era tarde, minha mãe já tinha ido. E não havia o que podia ser feito. E eu acredito, sinceramente, talvez não com vocês, mas vocês conhecem alguém que a pessoa trabalha, se dedica e tem um relacionamento horroroso com os filhos. E muito possivelmente é só a sobrecarga invisível, é aquela coisa da mulher multitarefa, que faz tudo, sem pausa para si,
sem tempo para se conectar com a família, sem tempo de se conectar com os filhos, porque está fazendo tudo para todo mundo, menos para ela. E aí, antes que estes filhos cheguem na mesma situação que a minha, de falar, poxa, a minha mãe foi embora, eu não pude falar para ela o quanto eu entendi o sacrifício que ela fez, porque disso para ela agora nada adianta. Mas eu não posso mudar a minha história porque a minha história correu, minha mãe já foi. Mas você pode mudar a sua, você pode sair dessa sobrecarga invisível com atitudes simples, com coisas simples. Uma delas é começando a olhar para vocês, vendo o que vocês estão fazendo demais e que vocês poderiam começar a descartar e aprendendo aos poucos a dizer não. Porque vocês não são amadas porque vocês falam sim o tempo todo. E a minha mãe não falava sim para mim o tempo todo. A minha mãe, minha sogra, não fala sim para mim o tempo todo. E é justamente por isso que, apesar dela ser a minha sogra, eu chamar ela de mãe, ela ter as rancidices dela, eu não largo dela. Porque ela é importante. Ela não precisa falar sim para mim o tempo todo, mas ela é importante. E vocês também são. Vocês só precisam lembrar disso, porque é como eu disse, durante muito tempo vocês foram doutrinadas a serem donas de casa. E aqui só um pouquinho sobre mim. Eu sou filho de empregada doméstica. Eu fui analista de sistemas durante um bom tempo, professor universitário, e hoje eu sou coach de carreira para mulheres. Então, eu tenho a minha rede social, vou colocar E tem uma coisa, essa palestra eu preparei um e-book, ou seja, é um livreto que vocês vão poder baixar gratuitamente pela internet. Eu vou colocar o QR Code aqui. E lá eu falo sobre essa matriz, a sobrecarga, tem alguns exercícios que vocês podem fazer ali no cantinho de vocês e que vai permitir vocês terem mais clareza. E aí, gostou da palestra? Agora, baixe o e-book que eu produzi para esta palestra com ferramentas, dicas e muita mão na massa. Basta apontar a câmera para o QR Code. Eu também deixei o link do e-book no resumo do vídeo. Baixe e compartilhe esse e-book. Fique à vontade para distribuí-lo. Aproveite e já curta esse episódio. E se leu esse e-book, se ele te foi útil, comenta aqui, distribui esse e-book. Ele vai ser útil para você e também para outras mulheres. Você não nasceu para ser espectadora da própria carreira. Você nasceu para ser protagonista, para fazer escolhas conscientes, para decidir onde quer chegar. Lembra que toda quinta-feira tem um novo episódio dos Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Lembra que toda quinta-feira tem um novo episódio do podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, para te acompanhar nesta caminhada de construir uma carreira sem fronteiras e uma vida com mais autonomia, mais segurança e mais propósito. Até o próximo episódio. Cuida bem de você, curta e compartilhe esse episódio.